Olá pessoal, eu sou Gustavo Couto e a maior bobagem que eu escuto de pessoas que acham que entendem o ágil é o agile, né? O cara ainda fala inglês ainda, né? Essa história que ágil não tem planejamento, né? E eu tô aqui para quebrar esse mito, para explicar o conceito no seu fundamento básico e as aplicações dele. E assim, espero que você possa entender, né, e tirar novas conclusões a partir desse vídeo, tá? Que com o ambiente não ágil, né? Eu vou fazer um plano, né? Vou fazer um planejamento de um projeto, de um produto, vou fazer um orçamento para o ano seguinte. O que eu faço, né? Eu mapeio todo o caminho que eu vou percorrer ali ao longo daquele ano, aquele período, tá? Então como é que funciona, né? Eu tomo uma série de decisões, né? Assumo várias hipóteses como verdadeiras aqui no início. Olha esses pontinhos pretos no gráfico aí embaixo. Eu assumo como premissas que elas são verdadeiras, né? E aí ao final daquele projeto, ao final do desenvolvimento daquele produto, ou seja, lá na frente, eu vou lá e lanço aquele produto, lanço aquele projeto, eu faço aquela coisa. E assim, por mais que ao longo do desenvolvimento, né, e as pessoas têm essa falsa sensação de ter controle das coisas, né, assim, aqui eu tenho controle do que está acontecendo, né, então assim, eu mapeei os riscos, eu fiz uma matriz SWOT, eu fiz uma matriz não sei o que lá, para mapear risco, etc. Cara, você não tem controle, não tem controle, as coisas sempre saem diferentes do planejado, né, e eu não tô falando agora, a gente tá em 2021, por causa de coronavírus, não, sempre tem coisa diferente, o mundo é dinâmico, né. Então, o planejamento, a forma de pensar ágil, é você levar em consideração esse dinamismo do mundo e das coisas, tá? Porque, na verdade, o caminho não é assim. O caminho, ele é obscuro, cinzento, você nevoeiro, você não sabe, você não enxerga o próximo passo, você não sabe onde você vai, né, com clareza. Então, o que é a premissa do ágil? A premissa do ágil é o seguinte: em vez de eu preocupar em ter um planejamento muito longo, você tem sim uma meta, um objetivo que você quer chegar no longo prazo, se preocupa em fazer uma primeira entrega muito bem feita e aprender com essa entrega e evoluir com essa entrega. E conforme você vai evoluindo passo a passo, você vai fazendo uma outra entrega maior e você vai evoluindo, né? Lembra que na outra figura a gente entregava um negócio só no final, aqui no Ágil não. Rapidamente você já coloca o projeto em execução, você já coloca o produto para rodar com o cliente, você já começa a evoluir o projeto conforme também ele vai sendo aplicado, né? Então no final você acaba chegando, né? Até gosto desse comparativo, no final você acaba chegando até com um projeto diferente ou um produto diferente. Porque qual que é a maior perda que uma empresa, um projeto pode ter? Você desenvolver algo, pô, eu passei ali um ano desenvolvendo esse cubo, né? Eu passei um ano planejando esse cubo e eu deixei passar no final. Mas chegou no final, eu descobri que o cliente não queria um cubo, porque o cenário mudou, o cliente queria coisa diferente e tal. Então o ágil é o seguinte: olha, eu fiz um cubo pequeno, eu evoluí, pô, foi legal, eu evoluí para um cubo um pouco maior. Depois eu evoluí ali, pô, entendi que não era bem um cubo, era mais ali um quadradinho oval. E depois eu evoluí e descobri mesmo que o cliente queria algo redondo, né? Ou seja, a gente tinha um norte, né? Então a gente sim tem um planejamento, mas a preocupação e o foco foi muito maior de dar o primeiro passo bem feito, aprender, evoluir, para dar o segundo passo bem feito, aprender, evoluir, né? Em vez da gente tomar muitas decisões no início, a gente toma poucas decisões, executa e evolui, né? Mas não deixa de ser um planejamento, né? Toda decisão que você toma, planejamento de entrega, mas entregas de curto prazo, tá? Porque a premissa é verdade, né? Adoro essa frase do Mike Tyson, né? Que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? E eu não tô falando de coronavírus, eu tô falando de qualquer cenário. Você tem um plano do projeto e você vai, pô, não era bem isso que eu queria. Então a lógica é o seguinte, cara. Então, ao invés de eu ter um planejamento muito longo, vamos fazer pequeno, vamos evoluir, vamos aprender, porque nós vamos tomar soco na cara mesmo ao longo da jornada. Então, essa é a premissa do ágil, tá? Pessoal que quiser entender um pouco mais, o que é o ágil, né? O ágil, na verdade, um grupo de programadores se reuniu em 2001 para discutir boas práticas de programação, né? Foi daí que nasceu o Manifesto Ágil. O pessoal reuniu, nem tinha nome de ágil nem nada, assim, cara, o que vocês estão fazendo de boas práticas aqui? Vamos compartilhar as boas práticas para a gente poder aprender e evoluir, né? Tipo, o congresso foi no estado de Nevada, nos Estados Unidos, numa estação de esqui, o pessoal ficou bebendo lá, se divertindo. E assim, saiu com 4 frases. O que é ser ágil, né? Olha só, indivíduos e interação mais que processos e ferramentas. Ou seja, vão focar nas pessoas interagindo mais do que está dando importância em processo e ferramenta. Mas já eu falo mais sobre isso. Teu software funcionando, teu projeto rodando, teu produto funcionando é mais importante que ter um monte de documentação. Colaborar é muito mais importante que negociar contrato. E responder à mudança
mais que seguir um plano. As pessoas têm muita dificuldade de entender o mais, né? Assim, cara, não é que não tem processo e ferramenta, não tem documentação, não tem negociação, nem plano. É mais o lado da esquerda. Então as pessoas têm muita dificuldade de interpretar o mais, né? Ou às vezes usam como desculpa, né? Para não fazer o da direita. Porque processo é chato, documentação é chato, contrato é chato, plano é chato. Mas tem que fazer, cara, tem que fazer. Não quer dizer que não tem, é o mais o da esquerda, né? E outra coisa, né? Vou pegar o Scrum, né? Essa não é uma aula sobre Scrum. Tem outros vídeos meus sobre Scrum, me segue, vocês vão entender. Mas pega o Scrum, que é o framework ágil mais conhecido e mais utilizado no mundo. Olha o tanto de planejamento que tem dentro do framework Scrum. Vamos pegar os processos do Scrum aqui. Olha só, o backlog do produto. Né? O que é o backlog do produto? O backlog do produto é o planejamento de todas as necessidades do cliente, funcionalidades, né? É o planejamento de tudo que a gente vai fazer no projeto, no produto, né? Então é um planejamento. O backlog do produto é um planejamento. É um planejamento da sua entrega, né? Você faz priorização dentro do backlog do produto, né? E além disso, existe o refinamento do backlog do produto, que é uma outra forma de planejar. Né? Você pega seu planejamento e refina para fazer um planejamento do backlog ainda melhor, né? Pegando o processo, o planejamento da sprint é um planejamento que você faz a cada ciclo, ou seja, quais são as prioridades das entregas desse ciclo. Então, o planejamento da sprint é outro planejamento clássico, né? A reunião diária, o que é diária? Todo dia a gente planeja como a gente tá para alcançar aquela meta. O que eu vou fazer, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje em prol daquela meta, aquele resultado daquela sprint. Então, você faz um planejamento diário. A revisão do sprint é aquele momento que você para poder mostrar o que foi feito, revisar o produto. Ele é um planejamento. Você está mostrando o que foi feito, né? E você já começa a trazer insights, elementos novos para alimentar o backlog do produto e já ajudar, né, no planejamento da sprint seguinte. E a retrospectiva é um planejamento de como a gente vai trabalhar melhor, né? Como a gente vai se comportar melhor e evoluir como time, como metodologia no próximo ciclo, ou seja, um planejamento do nosso método de trabalho e do nosso relacionamento. Veja como é dinâmico a quantidade de planejamento que tem dentro do Scrum. E essa é uma imagem clássica para explicar a diferença do cascata para o ágil, né? O que é o cascata, né? Você estrutura um planejamento, você trabalha nele, mas você entrega valor para o cliente só no final, porque só faz o lançamento no final, né? Enquanto no ágil, né, esse gráfico é utilizado assim, no ágil, como você fez lançamentos, né, entregas menores prévias, você entregou o valor para o cliente antes, né? Então a diferença do ágil para o cascata, teoricamente é essa, que no ágil você entregou etapas de valor para o cliente antes, né? Pensa que a gente tem um robô, né? A gente tem um robô no mercado, nosso produto é esse robô, e a gente vai fazer um planejamento de funcionalidades, né? A gente faz um planejamento de todas as funcionalidades que a gente vai incrementar nesse robô, né? Como é que seria, né? A gente tem um monte de funcionalidades que a gente pode usar, que a gente pode comprar ali, usar. Comprar, eu digo assim, quanto vai custar para desenvolver cada uma delas, né? Então eu lanço numa primeira versão o robô de patins, eu lanço uma segunda versão, um robô com a tesourinha, na terceira versão com a luvinha de boxe ali com mola, e na quarta versão eu lanço o robô com asas, né? Então essa acaba sendo a diferença. Se você fizesse esse projeto no modelo cascata, você tem um robô hoje e no final você entregaria uma versão do robô com todas as funcionalidades já rodando, né? Patins, tudo no final completão. No ágil não. No ágil você faria um primeiro lançamento só com patins, um segundo lançamento lá com a tesourinha, o terceiro lançamento com uma tesourinha e a luvinha de boxe, e um quarto lançamento com as asas, ou seja, você vai evoluindo a cada versão, né? Já conforme você planejou. Agora, eu gosto de falar que esse desenho, essa lógica não é ágil, tá? Isso aí que eu mostrei não é ágil. Eu brinco que isso aí é cascajo. Por que é cascajo? Porque no final você entregou exatamente igual você tinha planejado. E isso não é ser ágil. Lembra que ser ágil é evoluir com o plano, né? No modelo ágil, como é que seria? A gente lançou o robô ali, né? Primeira versão, a gente aprendeu e evoluiu, né? E nessa aprendizado e evolução, a gente entendeu que era melhor trocar a tesourinha de mão e era melhor fazer a corzinha do braço e da perna um pouquinho diferente. Então a gente evoluiu. Na terceira versão, a gente entendeu que era muito melhor para o cliente, para a gente, fazer aquela luvinha eletrônica em vez de fazer ela com mola,
tá? E a gente trocou o patins. Só que a gente aprendeu que o patins não estava dando certo, a gente vai dar um upgrade no patins. E a quarta versão, a gente, estudo de mercado, já mostrava uma tendência de fazer com helicóptero, não fazer com asa de avião. Então a gente chegou no final do projeto com uma entrega muito melhor e muito maior do que aquela prevista anteriormente, né? Essa é a diferença do ágil para o cascajo e o cascata, né? E o que leva a isso são as cerimônias do Scrum. Você a cada entrega, né? A cada ciclo do Scrum, né? Porque entrega é um pouco diferente, mas você fazer a revisão para poder ver como está o produto e como você pode evoluir o produto, você fazer uma retrospectiva sobre a forma como você pode evoluir a forma como vocês trabalham. Então, olha como o planejamento do ágil é dinâmico e no final a gente chega, né, aqui com um produto, um projeto muito melhor do que aquele planejado. Mas teve planejamento, só que esse planejamento contemplou pequenas entregas e esse planejamento contemplou a evolução, né, e melhoria desse planejamento ao longo da rota. Então, para fechar aqui, eu queria deixar bem claro assim, que ágil sim tem planejamento e é fundamental ter planejamento do ágil. Na verdade, no ágil são vários planejamentos dinâmicos, né? Todo projeto, independente de for, gente, sempre precisa ter um ponto de partida e um norte. Isso é sim um planejamento, né? Mas o foco do ágil é como a gente garante uma excelência no curto prazo, né? Aprender com as entregas, iniciar um novo ciclo rápido de entrega, né? Do que ficar detalhando entrega de longo prazo, né? Recentemente eu fiz um planejamento de uma indústria super tradicional e a discussão foi essa: para que você está fazendo um planejamento de ação para novembro detalhado se você não consegue garantir o março? Foca em fazer um primeiro trimestre bem feito, mais importante, e aprenda no final do primeiro trimestre, e aí você replaneja o seu segundo trimestre e vai evoluindo com consistência pouco a pouco, do que você fazer um planejamento detalhado para novembro. Lembrando que a gente está aqui nesse vídeo em 2021, né? Ninguém nem sabe o que vai ser da pandemia do Brasil, o país é imprevisível, a pandemia está sendo imprevisível, né? Então, para que a gente vai ficar viajando? É sim, tem que ter um norte para o final do ano, acho que é importante, mas vamos focar em fazer um planejamento de curto prazo muito bem feito e evoluir a cada ciclo e pequenos planejamentos de evolução. Esse que é o foco do ágil, né? O roadmap de produto, né? Que é assim, o que é o roadmap de produto? A gente tem o backlog do produto, é tudo que a gente precisa desenvolver, né? Tudo que o cliente precisa, que a gente vai fazer em termos de funcionalidade para resolver o problema do cliente. Então, o que é o roadmap do produto? É como a gente vai fazer essas entregas, né? A versão 1 vai ter aquilo, a versão 2 vai ter aquilo, a versão 3 vai ter aquelas funcionalidades. A questão é que eles são dinâmicos. Não significa do que eu planejei na versão 2 vai ser exatamente como eu planejei, porque depois de lançar a versão 1, eu aprendi com o mercado, aprendi com os clientes, eu peguei informações e dados dos clientes para poder ter uma entrega 2 muito melhor. Então, o roadmap de produto ele é dinâmico, ele é evolutivo, tá? Assim como o backlog do produto também é evolutivo, né? E é justamente esse dinamismo do planejamento, esse planejamento constante, evolutivo e dinâmico que faz com que times ágeis tenham entregas muito superiores a times tradicionais. A beleza do ágil está nesse planejamento dinâmico, tá? Então eu queria deixar bem claro aqui, se você tem um problema de interpretação do advérbio mais... Cara, acho que o problema do mundo tá esse, né? A pessoa lê um resumo de um livro, ou lê um comentário sobre um livro, um vídeo curto de um livro e acha que entendeu o conceito. A pessoa tem dificuldade de entender até uma frase. O foco é, cara, mais que seguir um plano. Mas pensa assim, não tem plano, é não seguir exatamente o plano, porque a gente vai responder a mudança, vai fazer um plano dinâmico, evolutivo. E nosso plano vai ser foda por isso, porque a gente responde às mudanças, a gente contempla essas mudanças no plano, em vez de ser um plano estático, um plano fixo. Tudo bem? Então não gere uma má interpretação desse advérbio mais, tá? Se você gostou desse vídeo, me procura lá no LinkedIn, me procura no Instagram. Vai ser um prazer falar com você, discutir. E mostra esse vídeo para o seu time, mostra para pessoas que realmente precisam compreender melhor esse conceito do planejamento dentro do ágil, tá bom? Muito obrigado, não deixe de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Uma boa tarde a todos.